Hoje o Senhor quer que a gente dê uma revisada em Romanos 12, 2. Ah, esse versículo fala muito comigo. Esse versículo aqui, essa passagem aqui é muito forte. E eu já vou começar lendo, né? Qualquer coisa depois vai ficar gravado aqui. Romanos 12, 2. Glórias a Jesus. Obrigado, Senhor. Estava no atendimento. E vamos falar de Romanos 12, 2, que diz assim. Na minha versão aqui, né, na TPT, diz assim, ó. Deixem de se conformar com os padrões culturais que vocês têm e passem a ser transformados pelo Espírito Santo. Aqui na minha versão fala assim. Que renovará a sua mente. O Espírito Santo que continuamente, né, está disposto e disponível para nos ajudar a renovar a nossa mente. Continuando, que renovará a nossa mente para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui diz uma breve explicação, né? Essa palavra, Paulo usa a palavra grega, que significa espaço de tempo, ou tempo presente, não se molde, né, com as coisas desse tempo. E Paulo está nos advertindo aqui, ó. Paulo nos adverte para não nos conformarmos com este mundo, cercado pelo tempo, este mundo temporal, né? Não devemos nos deixar moldar pelo sistema mundial que está se desfazendo. Aí que também fala um pouco de Apocalipse, né? Qual é a explicação dessa passagem de Romanos 12, 2? Agora a gente vai falar um pouquinho de cada... Nós vamos continuar falando de Romanos 12, 2, mas a gente vai falar um pouquinho de cada... O que está falando nesse versículo. Aqui, primeira frase desse versículo é o quê? Não se amoldem, não se molde. O que está dizendo, né? Desperta. Não se molde às influências deste mundo. As influências, né, que tá comandando. Os padrões que tá querendo que a gente segue. Né? Não se molde a esses padrões. Aí tá dizendo assim, ó, mas transforme-se. Transição, aqui tá falando de transição e processo. Mas transforme-se, transição, processo. Né? O processo da lagarta, né, pra chegar a borboleta, coisa mais linda. Pela renovação da sua mente. O que é renovar a mente? É cura, né? É curar as feridas, é resolver as coisas que tem que resolver, porque conforme tu for, porque a nossa vida é que nem... O que é, né? A nossa vida foi moldada por várias circunstâncias que aconteceu. E se a gente não resolver algumas coisas, a gente passa a ver a vida, a ter comportamentos, tudo conforme do que passou. Assim, ó, com a visão errada e distorcida do que a gente passou. Tipo, aquelas coisas que aconteceu com a gente nos moldou de alguma forma. Então, por isso que o Senhor está dizendo, transformem-se, renovem-se. Passa pelo processo de transformação. Cura essas feridas que o Senhor está dizendo, né? Para que você viva essa... Porque lá no final tem uma promessa. Transforme-se pela renovação da sua mente. Né? O conhecimento, conforme tu vai se renovando, tu vai crescendo. Né, tu vai se desenvolvendo, conforme tu vai encerrando esses ciclos. Que nem eu tava falando ali, eu tava em atendimento, é que nem uma cebola. A gente vai tirando essas cascas, né, para que a tua visão seja mais clara, para que, igual a gente leu também em Hebreus 12, porque o Senhor tem um caminho traçado para cada da gente, para cada uma viver. E transforme-se, né, pela renovação da sua mente. Né, a mente, resolva essas coisinhas. Para que vocês sejam capazes, porque aí, conforme a gente for resolvendo as nossas coisinhas, e conhecendo a verdade, e desentulhando algumas coisas, e encerrando o ciclo, né, indo resolvendo algumas coisas, a gente vai ser capaz, né, capaz do quê? A capacitação, né, de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que é a satisfação, o contentamento. O que é essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus? A satisfação no Senhor, em amar, né, gostar, enfim, tem muitas pessoas que não gostam nem delas mesmas, e isso é até antibíblico, né? Porque o Senhor fala, ame-se, né, ame-se os outros como a si mesmo. Se não saber se amar, não vai conseguir amar o outro. Então precisamos ter pra gente encontrar a satisfação no Senhor, o contentamento, né, no Senhor, o propósito que Ele tem pra gente viver, a vontade de Deus. Nós vamos conhecer essa vontade de Deus, qual é o nosso propósito, para que a gente, né, viva a vontade dEle aqui na Terra. Qual é o meu propósito? Qual é o teu propósito aqui na Terra?
E ali tá dizendo perfeita, né? A boa, agradável e perfeita vontade. Qual é a perfeita vontade de Deus para nós? A plenitude de Jesus, a plenitude de Cristo que ele conquistou para nós. Então essa palavra aqui já fala muita coisa. Ela fala de quê? Despertar, desperta-te. Não se moldem aos padrões do mundo. Seja resistente a esses padrões, né? Essas influências, esses padrões errados, né? A consciência errada também. Aqui tá falando também de transição. Transforme-se, né? Passe por essa transição, o processo de transformar a sua mente, que é continuamente, né? Continuamente. A gente tá passando por essa transição para que a gente tenha crescimento, conhecimento, tenha uma vivência, a gente esteja capaz, aqui fala também de capacitação, confirmação. Aí lá no final, né, que é a última frase, para comprovar a boa, perfeita vontade de Deus, a satisfação, o contentamento, para descobrir o propósito e viver na plenitude de Jesus, que Jesus conquistou para nós. Olha só num versículo dá para tirar várias lições. Graças a Deus, é isso que o Senhor, né, nos quer. Quer de nós, né? Hebreus 12 também falou sobre isso. E a gente hoje vê que muitas pessoas, né, não querem resolver algumas coisinhas que precisam. Mas isso é o teu destravar, isso é a tua renovação, né? E a gente também tá percebendo, conforme, né, eu tô ali em atendimento. Outra coisa que a gente precisa também, que às vezes não é muito falado e muitas pessoas têm, né? E esses dons, tem os dons, muitas pessoas que têm dons e não sabem sobre os seus dons, como o Senhor tem usado elas. E esses dons, e conforme tu vai tendo entendimento sobre esses dons, meu Deus, tu só vai fluir nos dons para servir, né? Para servir, porque nunca é para nós, né? É sempre para servir a igreja, servir, né, os outros, enfim, conforme o Senhor vai usar esse dom para trabalhar, para te usar, para servir os outros. E muitas pessoas não sabem sobre os dons, não sabem que dom que tem. Mas conforme tu vai mexendo em algumas coisas, o Senhor vai te revelando, na real tu já tem esse dom, só tu não tem conhecimento desse dom. E conforme, né, tu tiver entendimento sobre esse dom, meu Deus, só vai fluir no dom. Tu vai ver como é que é maravilhoso, né? Então a palavra de hoje é Romanos 12:2, que você possa estudar mais sobre essa palavra, né, que Paulo nos deixa. Porque é poderoso, o Senhor diz pra gente, né, não se moldar ao padrão desse mundo, as influências, né, errada, e nos transformar mas assim, mas transformem-se pela renovação da tua mente. Ali na outra versão fala, né, que o Espírito Santo, deixa eu pegar aqui a outra versão. Aqui na minha outra versão fala assim, e passem a ser transformados pelo Espírito Santo, que renovará a sua mente. O Espírito Santo está disposto a renovar a nossa mente. Olha, coisa linda. Então essa é a palavra de hoje, eu vou deixar gravado aqui, depois para assistir, vou colocar no YouTube também completo. Que você, né, se interessa, porque diz assim, não deixe. Então a gente precisa ter essa posição de não nos deixar, né, ser moldado pelos esses padrões, essas influências erradas, e deixar o Espírito Santo renovar a nossa mente com a verdade. Né, com a verdade de Deus, o que Deus pensa sobre isso, o que Deus fala sobre isso, como é que eu deveria estar pensando sobre isso, como que Jesus resolveria isso, se comportaria nisso. É isso que a gente precisa estar buscando, né, as verdades do Senhor. E claro que um jeito também poderoso de renovar a mente é ler a palavra do Senhor, porque aqui que está toda a verdade. Aqui que está toda a verdade que precisamos para conhecer Deus, para saber todos os propósitos, as promessas do Senhor. Isso aqui é uma arma que a gente tem para renovar nossa mente. A minha já é bem ousadinha, mas eu amo ela. A minha Bíblia eu também uso ela e também uso a online, que eu gosto também bastante. E é isso, procure renovar a tua mente para que você viva a perfeita, boa, né, e agradável vontade do Senhor para a tua vida. Olha que promessa maravilhosa que o Senhor tem pra gente viver. Amém? Vou deixar essa palavra hoje, que Deus te abençoe e te guarde, e que tu tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe.